O que é que você tem em mente quando alguém diz pra você pensar em um parceiro ou parceiro ideal? Uma pessoa que tem características humanas, que tem seus defeitos e seu lado bom, ou uma pessoa que seja totalmente perfeita e que só exista para você? Então, recentemente eu comentei aqui no canal sobre o filme Ruby Sparks, que é um filme que aborda um pouco disso também. Mas, recentemente, eu assisti outro filme que aborda isso, só que de uma forma bem mais assustadora. Porque é um filme de suspense mesmo, que é o Esposas em Conflito, de 1975. Ou o título original, que é o mais famoso, que é o The Stepford Wives. Então vamos começar a falar um pouco sobre a história do filme e destacando vários dos pontos que eu acho que são interessantes, que a gente tem que prestar mais atenção para poder captar melhor a mensagem que o filme tenta trazer pra gente. E esse filme tem muita coisa que a gente pode conversar a respeito. Eu assisti ele e fiquei chocada porque ele é realmente fantástico. E esse filme, pessoal, tá disponível aqui mesmo no YouTube com dublagem e também tem a versão que é totalmente em inglês para quem prefere ver com áudio original. Mas chega de enrolar e vamos falar um pouco sobre a história do filme. O filme começa com aquela história bem típica, sabe? Família americana se mudando para poder começar uma vida mais calma, mais tranquila, já que anteriormente eles viviam em Nova York, que é uma cidade mais agitada, que é uma cidade um pouco mais complicada ali de se criar os filhos, por exemplo. Aqui vale destacar dois personagens que são muito importantes. Primeiramente, a protagonista, Joanna, e o marido dela, o Walter, que é um cara um pouco complexo, né? Já que ele, digamos assim, gosta de tomar muitas decisões por si só, sem pensar muito no que a esposa dele vai pensar ou o que os filhos vão pensar. Por que nos mudamos? Nós concordamos que era melhor. Melhor para os garotos. Melhor para você. Quer dizer, tem mais espaço. Você pode fazer o seu quarto escuro. E estava na hora de mudar. E foi uma pechincha tremenda esta casa. E porque é segura... E porque eu posso me aquecer com fogo de verdade. São fortes os seus motivos. Então, ele é a pessoa que decide que tá na hora deles se mudarem, porque ele não gosta muito da cultura em geral que existe em Nova York. A esposa dele é uma figura muito interessante. Por quê? Mesmo ela sendo mãe, mesmo ela sendo uma pessoa que é cuidadosa, que cuida dos filhos, da casa, tem toda aquela rotina, ainda assim, o ponto mais importante dela é o fato de que ela é um ser humano. Ou seja, mesmo ela tendo esses cuidados, essas responsabilidades que ela tem com a família e com a casa dela, ainda assim, ela é uma pessoa que tem seus próprios sonhos, seus próprios desejos. E é uma pessoa que tem vontade de realizar alguns deles. Por exemplo, ela é uma fotógrafa e ela tá sempre em busca de encontrar alguma coisa legal que possa realmente passar o que ela sente com as fotos. Ela até chega a participar de galerias e coisas do tipo no filme. Então, é um ponto muito importante de notar isso. Mesmo ela tendo essas responsabilidades, mesmo ela sendo uma pessoa amorosa e cuidadosa, ela ainda é um ser humano independente, ou seja, uma pessoa que tem seus próprios pensamentos e seus próprios sonhos, e que vai ter momentos em que ela vai querer viver por ela, realizar coisas para ela, não só para os outros. Tenham isso em mente. Quando eles chegam lá em Stepford, parece que tudo é tão perfeito, todo mundo é tão educado, as coisas são tão organizadas e a cidade é tão segura que você pode até dormir com as portas abertas da sua casa. E, sinceramente, eu iria já desconfiar de cara dessa perfeição toda, que é o que acontece com a Joanna. Porque, como eu disse pra vocês, mesmo ela tendo essas características, ela ainda é um ser humano normal, que, por mais que goste da paz, ainda assim, parece que o silêncio demais, a perfeição demais, ela é um pouco incômoda, principalmente para ela, que é de Nova York. Não é nem preciso fechar as portas em Stepford. É mesmo um espanto, não? É. Então ela vai tentar se adaptar a essa nova vida, já que ela quer que o marido dela também consiga desenvolver melhor a carreira dele como um advogado. E ela vai
sabe, buscar ali contato com outras pessoas da cidade, fazer alguma amizade, fazer alguma coisa para poder se distrair e não ficar só em casa o dia todo, já que ela se vê num lugar que parece que não tem realmente nada acontecendo. O único conforto que ela acaba encontrando nessa cidade é fazendo amizade com uma outra moradora que chegou lá há pouco tempo também, a Bobby, que assim como ela também era de Nova York, ou seja, as duas vão ter muitas características em comum e vão conseguir se divertir, porque mesmo a Bobby também sendo dona de casa e mãe, ela tem muita personalidade. E quando ela chega na casa da Joanna, ela chega suspira aliviada quando ela vê que a casa dela não é perfeita igual a de todo mundo da cidade. O que mostra que, mesmo ela sendo uma pessoa com suas responsabilidades, estou destacando bastante isso, porque é um ponto muito importante do filme. Mesmo ela sendo esse tipo de pessoa, ainda assim, ela não é perfeita. Muito importante destacar isso. A Bobby, assim como a Joanna, vai notar várias coisas esquisitas que acontecem pela cidade. E a princípio, elas até pensam que é coisa da cabeça delas, mas tem tanta coisa estranha acontecendo que fica difícil realmente acreditar que é só imaginação. A primeira coisa mais esquisita que existe na cidade é uma associação que é exclusivamente para homens. Não seria algo tão estranho de cara, porque poderia, por exemplo, ser algum tipo de clube com hobbies, coisas do tipo, sabe? Coisas que realmente só eles entenderiam e só eles iriam gostar e se distrair fazendo. E olhando desse ponto de vista, não seria algo estranho ou ruim. Seria só um clubinho ali deles, para eles fazerem algumas coisas, se distraírem, conversarem, esse tipo de coisa. A coisa fica realmente estranha quando a Joanna descobre que esse clubinho também organiza as coisas para a cidade, como festas, coisas desse tipo. E é estranho algo que várias pessoas vão participar, tanto homens quanto mulheres quanto crianças, e só eles tomarem decisões em cima disso. É algo um pouco estranho, tipo, eles até poderiam organizar, mas será que realmente a opinião de ninguém de fora dessa associação importa? Se é algo para a cidade? É algo um pouco estranho se você parar para pensar. E aí, num dia, por acaso, uma dessas reuniões dessa associação acontece um pouco, em parte, na casa da Joanna, e ela percebe o quão esquisitos são alguns dos membros dessa associação, principalmente o líder, que é o mais estranho de todos. Ele tem vários hábitos um pouco incomuns, como, por exemplo, ficar observando ela fazendo as atividades domésticas e dizendo que adora assistir esse tipo de coisa. É um pouco estranho. Ele vai lembrar que ele é um estranho mesmo pra ela, tá? Ela não o conhecia antes. Então, várias coisas um pouco fora do comum acontecem ali nessas conversas entre eles e ela só vai reparando. Como a reunião está acontecendo na casa dela, eles dizem, você pode participar também. Só que a participação dela ali é a mesma coisa que nada, já que absolutamente nada do que ela diz. Ninguém se escuta, ninguém se importa, é como se ela não existisse. Ela tá ali apenas enfeitando mesmo a sala e ninguém tá nem aí pra ela, na própria casa dela, o que é uma tremenda falta de educação, se você parar pra pensar. Uma festa caipira? Festa caipira? Isso sumiu desde os anos 40. Uma festa assim seria uma boa ideia. Pelo menos a minha agrada. Um momento, vocês estão falando em quadrilha, não é? Isso mesmo. Exatamente. É o que se referem às Eu quadrilhas. só queria ver você fazendo as chamadas. Seria engraçado. Ei, um momento. Alguém já ouviu falar em um cakewalk? Um cakewalk? Isso é uma dança. E no meio dessa reunião, outra coisa ainda mais esquisita acontece, que um desenhista desenha ela. Ela até acha o desenho bonito, acha legal e gosta das obras desse cara, mas ainda assim é algo um pouco estranho, se você parar pra pensar. E a reunião acaba logo depois disso. Várias coisas um pouco estranhas vão acontecendo, que vão capturando as informações, sabe, das mulheres dessa cidade. Por exemplo, o tempo todo tem alguma pesquisa sobre alguma coisa, o tempo todo tem alguém te desenhando, anotando suas informações, e tudo isso vai ficando na cabeça da protagonista, gerando um monte de dúvidas, tipo, por que eles estão catalogando, pegando tantas informações aleatórias sobre mim? Será que é realmente curiosidade? Será que é realmente algo útil? Ou eles realmente querem saber tudo sobre mim? É algo um pouco estranho.
Como Joana e Bob percebem essas estranhezas todas e se sentem um pouco deslocadas, elas têm uma ideia. Elas têm a ideia de fazer um clubinho ali, um grupo para as mulheres da cidade, inspirado um pouco no que elas já vivenciaram lá em Nova York, sabe? Para que elas possam discutir, conversar sobre várias coisas, ter seus próprios hobbies, assim como a associação lá dos homens tem. Acontece que quando elas estão nessa busca por novas participantes, elas vão notando que nenhuma mulher da cidade tem interesse em nada que não se resuma a ficar em casa e limpar a casa infinitamente. E elas não têm nenhum hobby, nada, nenhum interesse. Tudo que elas fazem o dia todo é ficar lá limpando, fazendo bolo. É uma coisa bizarra, é uma coisa muito esquisita. Tipo, elas nunca têm descanso, elas nunca têm nenhum pensamento fora disso. Isso não é normal, todo mundo tem vontade de se distrair um pouco. Mesmo que você goste de limpar a sua casa e de cozinhar, uma hora você cansa disso. Você quer se distrair, né? Conversar com alguém. Mas nenhuma delas parece ter interesse nenhum nisso. Eu nunca fui muito de agremiações, infelizmente. Acho que é por estar sempre tão ocupada com meus bolos, minhas panquecas. Não é um compromisso para a vida toda que nós buscamos. Só queremos ver se há interesse por alguma forma de atividade em Stepford, só isso. Não há interesse nenhum aqui. Isso vai deixando a Joana e a Bob cada vez mais desconfiadas do que está acontecendo com as moradoras dessa cidade. Elas até conseguem fazer ali uma amizade com uma vizinha delas que também se mudou há pouco tempo. Acho que um período de uns 2 meses, 3 no máximo. Começam a fazer amizade com ela também. E ela, apesar de não ser aquele tipo de pessoa que gosta tanto de grupos e coisas do tipo, ainda assim consegue se enturmar um pouco com elas e compreender um pouco esse incômodo que elas têm em torno da perfeição que a cidade tem. Ela tem até uma quadra lá de tênis e convida elas pra jogar, pra poder se divertir um pouco, se distrair um pouco lá. E esse ponto, gente, dessa quadra é algo muito importante, vocês vão entender mais pra frente. Por mais que elas não tenham conseguido se enturmar com outras pessoas da cidade, elas já ficam um pouco aliviadas em saber que existe pelo menos mais uma pessoa normal, digamos assim. E isso as deixa mais alegres e satisfeitas. Mas ainda assim, elas estão um pouco desconfiadas do motivo das outras mulheres serem tão estranhas e tão viciadas em ficar só em casa. Eu levei tanto tempo para fazer o andar de cima ficar brilhando que eu não tive tempo para bolos. Você não tem que fazer bolos, Kit. Não há nenhuma lei. Diabo, o Ed está com sorte se me lembro de sustentá-lo a pão branco. A goma mais fácil. Se eu ganhar meia hora por dia, pelo menos, nunca mais me faltará tempo de novo, eu garanto. Eu já me vi tantas vezes tentada a usar massa prática. Eu não estou querendo ser líder de nada, mas não devemos cingir-nos às coisas domésticas. Massa prática é bom mesmo, não é? Se é boa mesmo? Se o tempo é seu inimigo, faça amizade com a massa prática, é só o que eu lhe digo. Ela é tão boa que se um dia eu me tornasse famosa e o pessoal da massa prática me perguntasse se eu faria um comercial, eu não somente fazia, mas fazia de graça, tão boa que ela é. Meu Deus. Existe muito mistério nessa cidade e o comportamento das pessoas é realmente fora do comum. Você vê que as mulheres estão felizes demais. Mesmo que elas não estejam em situações tão boas assim, ou que seus maridos sejam realmente tão agradáveis assim, mas elas estão sempre sorrindo, sempre tão alegres e satisfeitas, é algo um pouco suspeito. Mas então é aqui que o filme fica ainda mais esquisito. Uma coisa muito estranha acontece. Numa dessas voltas de carro da Joana e da Bob, elas reparam uma coisa muito esquisita. Elas notam que a quadra daquela vizinha foi destruída. Elas ficam, por quê? Se ela adorava aquela quadra, até convidou elas para irem lá jogar alguma coisa, para poder passarem um tempo. Até as crianças gostavam. Por que ela foi destruída? E aí, pessoal, acontece uma coisa bem esquisita mesmo no filme. Quando elas vão visitar essa vizinha,
ela tá transformada, ela é outra pessoa e se tornou uma dessas esposas esquisitas que só querem ficar limpando o dia todo e cozinhando o dia todo. Elas ficam, gente, isso não é normal. E a mulher tá tipo, feliz da vida, tô nem aí não, eu mandei destruir mesmo a quadra, meu marido não gostava tanto, agora eu acho que vou fazer uma piscina aqui pra ele. O Ed detestava tênis, mas nunca me disse uma palavra. Só o que ele queria fazer era me agradar. Bom, agora eu quero agradá-lo. Como é que uma pessoa consegue se desfazer de algo tão especial para ela do dia para noite? É estranho. Vale lembrar que essa mesma vizinha mencionou para elas que não acreditava que o marido dela realmente a amava, que só a apreciava por ela ser uma espécie de troféu, por ela ser muito bonita, sabe? Então, por que ela iria abrir mão de um único hobby que ela tinha uma paixão por esse hobby? Eu não acho que o Ed tenha me amado um dia. Isto é, ele casou comigo pela minha aparência. Causa grande impressão aos outros executivos que a mulher dele seja como eu. Deus sabe que ele tem me dado tudo. Eu não estou me queixando nesse sentido. Mas ele nunca me amou. É realmente algo estranho. Você iria se desfazer de uma coisa que você ama, que você se diverte tanto, do dia pra noite? É estranho. É como se você tivesse, sei lá, um computador gamer de R$5.000 e a sua namorada ou seu namorado chegasse pra você e falasse, eu não gosto disso. Aí você simplesmente se desfazesse de algo que é tão importante pra você do dia pra noite. Algo que não é nocivo, digamos assim. É algo estranho de se pensar. E como o filme é um filme de mistério e suspense, daqui pra frente vai ser spoiler, tá? Quem quiser assistir o filme, ele tá disponível aqui no YouTube, como eu disse, tanto totalmente em inglês quanto dublado, então dá pra todo mundo assistir, pelo menos por enquanto. Eu mesma assisti aqui no YouTube, então tá tranquilo, dá pra assistir sim. E pra quem quiser pular pro final, como sempre, eu vou deixar uma minutagem aqui pra vocês pularem e escaparem dos spoilers. E quem não se importar e quiser continuar, vamos lá. Toda essa situação da vizinha ter mudado bruscamente deixa a Joanna e a Bob apavoradas. Elas ficam, meu Deus, quando vai ser nossa vez? Será que isso vai acontecer com a gente? E o que será que eles estão fazendo com todas as mulheres dessa vizinhança? E aí vocês têm que prestar atenção num ponto muito importante do filme. De novo, mais um ponto muito importante, mas é sério, é um ponto muito importante. Quando completa 3 meses que elas se mudaram para essa cidade, uma coisa muito esquisita acontece. De repente, do nada, o marido delas tem uma ideia. Já que você tá tão conturbada aqui nessa cidade, e se a gente marcasse de fazer alguma coisa para você se distrair um pouco? Esquecer disso. Aí elas pensam, poxa, que legal, né? Meu marido tá querendo fazer algo de positivo pro nosso relacionamento. Elas estavam desesperadas, tentando descobrir o que estava causando isso. E pensaram em várias coisas. Pensaram em talvez calmantes que estavam colocando na água, várias coisas, já que a cidade é próxima de vários pontos que produzem coisas tecnológicas. Então, talvez, sabe, de alguma forma, alguma poluição chegou lá, várias possibilidades. E aí, para poder se distrair um pouco disso, desses medos e desconfianças que elas estão tendo, o marido da Bob a convida para poder fazer isso que eu disse para vocês. Passar um fim de semana fora, se distrair um pouco, limpar a cabeça de tudo isso. E aí a Joanna pensa, tudo bom, legal. Até fica cuidando das crianças da amiga dela enquanto isso. E não vê muito problema, acha que é só algo normal e que realmente vai fazer bem pra amiga dela. Será mesmo que vai ser algo positivo? Esses dias que ela cuida das crianças são dias bem ocupados e cheios de coisa pra fazer. Mas ainda assim, a Joanna consegue se divertir com as crianças, aproveita para tirar várias fotos, registrar momentos assim alegres, aquela bagunça toda das crianças. Porque, apesar do trabalho e do barulho, ainda assim ela consegue se distrair e ver um lado mais positivo, uma maneira de realmente se distrair com tudo isso.
Então, a amiga dela volta dessa pequena viagem, só que algo estranho acontece. Ela volta muito esquisita. Ela volta totalmente mudada. O estilo de roupa, tudo. A casa da mulher tá perfeita. E ela fica, mas Bob, você nunca foi assim. O que aconteceu? E ela só fala, de repente mudei. Essa viagem me mudou. Bob pegou em você agora. Nada me pegou. Eu só quero parecer uma mulher e manter o meu lar decente. Você está igual a Charmaine. Ora, pare, Joana. E não vai mais sair de Stepford, vai? Sair de Stepford por quê? Boas escolas, ar puro. Tá bom. Você está certa. Olha, eu vou fazer para nós um pouco de café. Não. Eu tenho que ir embora. Obrigada. Apareça quando quiser. Eu estarei aqui. Isso deixa a Joana apavorada e realmente acreditando que existe uma conspiração contra todas as esposas da cidade. Já que a amiga dela, que estava apavorada e com medo de se tornar uma dessas esposas, de repente se torna. E o filme começa a ficar assustador depois desse ponto. A Joana vai ficar apavorada com isso, notando que realmente tem alguma coisa ali misteriosa e errada acontecendo na cidade. Pede até ajuda pro marido, pra todo mundo. Mas todo mundo fala que é coisa da cabeça dela e que ela tá viajando com isso, que não é real. O que dá até raiva, né? Porque, tá na cara que tem alguma coisa esquisita acontecendo, mas ninguém acredita, ninguém leva a sério. Bob mudou realmente, acredite em mim. Tudo na casa dela parece um comercial de televisão. Pois ótimo! Ótimo! Ela tinha de limpar aquela casa cedo ou tarde. Aquilo parecia um maldito chiqueiro. E quando é que as coisas vão ficar bem por aqui? Isso é que eu queria saber. Veja só como minhas filhas estão vestidas. Umas mendigas. Meu Deus, eu trabalho 80 horas por semana, moro em uma grande casa e as minhas filhas parecem estar às custas da Previdência. Se você prestasse um pouco mais de atenção à sua família, um pouco menos às suas malditas fotografias. É revoltante de assistir. E então o marido dela, prestem atenção, completando o período de 3 meses que eles moram lá, até concorda, falava, a gente pode se mudar sim, mas eu acho que você também deveria procurar uma ajuda psicológica. E tem aquela ideia que todo mundo teve antes, de, vamos tirar uns dias pra gente se distrair também, vamos viajar, fazer alguma coisa. Isso ativa ali um gatilho na cabeça da Joana, porque ela se lembra do que aconteceu com as outras mulheres. Ela fica, não, eu não. Não vai querer aceitar isso. Mas ela até aceita, sim, buscar uma ajuda psicológica, para ver se alguém consegue entender um pouco ela. Mas ela não vai no médico da cidade. Ela vai em outra cidade, porque ela não confia mais em ninguém dessa cidade esquisita. E pela primeira vez, assim, parece que alguém realmente a escuta, que é essa psicóloga. E ela conta tudo isso. A psicóloga também percebe que ela não é uma pessoa maluca, digamos assim, totalmente fora do eixo. Porque ela também tem trabalhos bacanas, ela tem carinho pela família dela. Dá pra perceber que ela se importa com os familiares dela, com os filhos, com a casa, etc. Então, ela não é uma pessoa que realmente está totalmente fora de si, que ela tá realmente assustada. E aí a psicóloga dela até fala, semana que vem a gente vai se ver de novo. E ela fala, não, semana que vem vai ser outra pessoa aqui, não vai ser eu, vai ser outra versão, que eu não vou ter controle, porque ela já sabe que ela é a próxima a passar por essa mudança bizarra que todas as esposas passaram. A psicóloga então sugere que ela faça o seguinte, que já que ela tá com tanto medo desse tipo de coisa, o ideal seria que ela simplesmente se afastasse da cidade por uma semana. E já que ela desconfia tanto do próprio marido, seria ideal até que ela também levasse os filhos juntos, para ela poder se distrair. E uma semana depois ela volta e diz o que realmente aconteceu. E ela pensa, ok, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que isso vai dar certo. Só que quando ela chega em casa, tudo já tá diferente. Os filhos dela não estão em casa, tá tudo escuro e assustador.
E o marido dela já vem de novo com aquela sugestão de: mas passaram uns dias fora. O que pode acontecer, né? Gente, essa parte do filme é assustadora, porque você já sabe que vai acontecer alguma coisa ruim com a protagonista e que ela não pode confiar nem no próprio marido. E em quem ela vai confiar? Os filhos dela sumiram e ela se vê naquela escuridão, naquele desespero, e o filme realmente vai ficando bem assustador nessa parte. Já que ela não pode mais confiar no próprio marido e ninguém, a única coisa que ela quer é encontrar os filhos dela e sair correndo e fugir dessa cidade para tentar escapar do que quer que seja que exista por lá. Então, nesse desespero todo, ela vai sair correndo pela cidade desesperada, caçando os filhos dela e indo atrás de onde eles estão. Ela vai até a casa dessa amiga dela, a Bob, que tá lá totalmente lunática, limpando a casa ainda, fazendo um bolo no meio da noite. E ela pergunta, né, onde as crianças estão, e a amiga dela já diz que deixou em outro lugar porque ela queria ter mais tempo pra limpar a casa, que tá perfeita, tá? Nesse desespero todo, nessa agonia toda, a Joana acaba atacando essa amiga dela e quando ela corta ela, uma coisa estranha acontece. Não sai sangue. Ué, como assim? Como que não tem sangue num ser humano? E algo ainda mais bizarro acontece. Ela começa a simplesmente alucinar e falar um monte de coisa repetida, o que prova que ela não é um ser humano. Ela é uma espécie de robô, ou seja, eles estão substituindo as esposas por robôs. Eu só ia preparar um café para você. Pensei que fôssemos amigas. 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 Que coisa mais esquisita. E, sinceramente, eu não duvido que muita gente faria isso, não. Ainda mais hoje em dia. E é aí que ela vai ficar ainda mais em pânico. Vai sair desesperada, caçando, fazendo tudo que ela pode para poder encontrar os filhos. E então, ela recebe lá a informação, depois de ameaçar o marido dela, de que os filhos estão na sede lá da Associação dos Homens. Só que, infelizmente, isso é uma armadilha. Os filhos dela não estão lá. Era tudo uma caixinha de som, sabe? Falsa. E você fica, meu Deus, e agora? Essa parte do filme é realmente assustadora. Você torce muito que ela consiga escapar, mas ela não consegue. E o filme tem um final bastante esquisito e angustiante até. É um final bem macabro. No final do filme, ela descobre, né, toda a verdade sobre as esposas da cidade. Não é nada como você imaginou. É apenas uma outra fase. Pense nisso dessa maneira e não tem nada demais. Por quê? Por quê? Porque nós podemos. Achamos um meio de fazer isso e é perfeito. Perfeito para nós e perfeito para você. Você é um material muito bom. Talvez o melhor que já tivemos. Mais inteligente do que a maioria. Importa-se que eu telefone? Olhe, pense nisso ao contrário. Não gostaria de um serviçal perfeito esperando por você por toda a casa, elogiando você, bajulando você, sussurrando como sua carne flácida é bonita, não importa a sua aparência? Para piorar a situação, ela encontra a cópia dela mesma, que tá lá, perfeita, impecável. E ela é atacada por ela mesma. O final do filme é bem macabro, sinceramente. O filme em si é um filme que não tem tantos elementos macabros, mas o final eu acho bem macabro. Porque, tipo, ser aniquilada por sua própria cópia é uma coisa bem macabra, né? E ela é substituída por essa cópia também. Então, a gente tem um final bem distópico com todas essas esposas cópias e perfeitas no mercado, tendo um dia calmo, suave, comprando as coisinhas e parece só um dia perfeito, mas nenhuma delas é real e todas as verdadeiras foram simplesmente apagadas da história. É um final bem macabro e um dos mais macabros até que eu já vi num filme assim.
Eu acho que é muito importante destacar que o filme é de 1975 e falar sobre assuntos assim na época era algo ainda bem novo, se você parar pra pensar. Então, eu gostei bastante do filme por causa disso. Ele foi corajoso em vários aspectos, principalmente por abordar toda essa questão que existia, sabe? Essa pressão social de ser o que às vezes você simplesmente não é. Ser uma dona de casa perfeita. E, assim, nem toda mulher sonha em ser dona de casa, mas mesmo as que sonham, elas têm essa obrigação de serem perfeitas, porque, pasmem, mulheres são seres humanos, né? Pra quem pulou o vídeo até aqui, pra poder fugir dos spoilers, oi! Bom, se vocês assistirem o filme futuramente, espero que gostem dele, porque ele tem vários pontos interessantes, vários pontos muito positivos, e o filme tá fácil acesso por enquanto eu tô gravando esse vídeo ainda. Então, é um filme que vale sim muito a pena, eu gostei muito. Ele é um filme que entretém bastante e o mistério dele é bem interessante. Principalmente para quem vai assistir sem saber de nada direito da história. Um ponto que eu acho que é muito importante desse filme é toda essa questão do não natural, de você ter que ser uma coisa que você não é, sabe? Ter que se esforçar em fazer uma performance para ser uma pessoa que você sabe que não existe, que é distante e totalmente distante da realidade. Ser uma pessoa que é constantemente perfeita em todos os aspectos e que não só isso, mas que tem que fazer tudo isso com um belo sorriso no rosto. Então, é um filme que aborda bastante disso. Para quem tem interesse em ver obras que abordem esse tema, esse filme é perfeito, tá? Vale lembrar que por mais que o filme tenha como protagonistas as mulheres, tem alguns aspectos que você também pode levar um pouco para relacionamentos com homens também. E tem várias coisas que o filme realmente pode gerar muitas discussões e por aí vai. Por isso que é um filme tão interessante e, mesmo antigo, é um filme muito atual também. Esse filme teve um remake, eu acho que em 2002. Eu não assisti e provavelmente não vou assistir. A não ser que eu esteja bem à toa. Porque eu vi umas pessoas falarem que o remake não é muito bom. Pelo menos não passa a mesma mensagem que o filme original passa, que é muito boa. Outra relação que esse filme tem é um pouco com aquele filme Corra, sabe? Que eu acho que deve ser de 2017. Por quê? Porque os dois também têm um pouco desse suspense de estar deslocado num lugar que ninguém é como você. Então, se você gostou desse filme, provavelmente você vai gostar desse. Os dois têm uma vibe parecida em alguns aspectos, mesmo que seja uma história totalmente diferente. O estilo de suspense lembra um pouco, sabe? Então, fica aí a dica pra quem gosta desse filme, vai gostar desse também. E é isso, pessoal. Infelizmente, foi muito prejudicada aqui por conta do clima todo. Primeiro, pela onda de calor horrenda que passou por aqui. E segundo, que quando a onda de calor passou, eu ia gravar esse vídeo ontem, com muito mais calma. E aí eu fiquei sem luz o dia inteiro. Então, gravando hoje com um pouco mais de pressa, porque hoje eu já não tô totalmente à toa, como eu tava ontem. Então, isso me prejudicou bastante. E acredito que muita gente, muitos de vocês talvez tenham ficado sem luz também por causa disso. Tá uma situação bem chata, bem complicada. Toda essa questão climática tá horrível. Tá realmente me prejudicando e acredito que prejudicando muita gente também daqui. Então, é isso. Eu espero que as coisas melhorem no quesito clima, que melhorem onde você mora, ou espero que já estejam melhores enquanto você tá assistindo esse vídeo. Espero que essa semana seja ótima, que seja menos estressante e menos calorenta também. E muito obrigada por assistir. Até mais!